doutor Eduardo. Alô amigos, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com o nosso Poder em Pauta nesse mês de março definitivo para essas mudanças de partido. Já tem muita notícia nessa área e que nós vamos falar sobre elas com você agora. E para isso estamos recebendo aqui os nossos companheiros fundamentais, porque sem eles esse programa não existe. Doc, obrigado por ter vindo mais uma vez, companheiro. Olá, Kleber. Olá a todos. Vamos falar sobre política. Arnaldo, lá de Araguaína, estamos juntos aí novamente, Arnaldo? Estamos firme, vamos que vamos. Então vamos lá, gente, vamos começar então falando daquela antiga novela que parece que teve um desfecho, né? Estou falando do PSDB. Nós falamos aqui no programa várias vezes que o PSDB estava demorando muito para tomar uma ação, o PSDB estava parecendo o PT, estava fazendo uma reunião para marcar reunião, e aí não resolvia nada. E a prefeita aí com parte de espera, o Ataídes, a senadora Ataídes com parte de espera, e semana passada nós tivemos então a fumacinha branca lá que saiu da executiva nacional do partido, que promoveu uma intervenção, colocou o comando do PSDB do Tocantins na mão da prefeita de Palmas, Cíntia Ribeiro, que é a nova presidente regional do partido. Ela já montou uma comissão lá com 3 membros da equipe de governo dela, da equipe da prefeitura, e a senadora Ataídes já promete fazer aí a judicialização dessa novela que já faz pelo menos uns 2 anos, um pouco antes da Cíntia entrar na prefeitura, assumir o comando da prefeitura. Praticamente ela vem nessa discussão, ela e o Ataídes vêm nesse problema aí entre os dois. Vamos começar com o Doc. Doc, como que você viu esse desfecho da novela? Você acha que é uma novela que acabou ou que tem mais capítulos pela frente? Rapaz, com certeza tem vários capítulos. Agora, o Arnaldo escreveu lá no blog dele um negócio interessante, que é a questão do Ataídes usar a interpretação ao pé da letra do Estatuto do PSDB, né? Como o Estatuto prevê prévias e não faz a exceção para quem está no mandato, ele alega que precisa fazer prévia, porque a Luana quer ser candidata também, então tinha que ter prévia. E é claro que nesse contexto, muitas vezes, o possível candidato teria um acordo comum com o presidente do partido, falando, eu já estou no mandato, vamos ficar, eu sou o candidato, ok. A maioria das vezes, em ampla maioria das vezes, isso ocorre. Mas como havia um desentendimento entre eles, a Cíntia falou, candidato, falou, não, o Estatuto fala em prévia, então vai ter prévia, vamos interpretar o pé da letra, né? E o pé da letra lhe beneficiava, então por isso ele o fez dessa forma. Me preocupa já outra coisa que você colocou no seu site, Kleber, que foi a questão do Ataídes alegar que vai judicializar, e depois eu conversei com o Ataídes também, e ele me disse que em razão dele estar atendendo o partido, atendendo o estatuto do partido, e que ele considera que não fez nada errado, a não ser seguir o que o estatuto manda, que é a realização das prévias, ele vai judicializar. Ele requereu alguns documentos do processo que tramitou, porque segundo ele, chegou só uma notificação com 3 linhas, falando para ele desocupar a cadeira. Mas ele não recebeu cópias dos documentos que foram anexados ao processo. E assim que ele tivesse acesso, ele ia judicializar. É uma questão que pode complicar realmente a Cíntia, e pode mesmo, porque se ele judicialmente conseguir provar para o juiz que ele apenas seguiu o estatuto, e que o estatuto prevê que a regra fosse daquele jeito, ele pode sim obter uma liminar, né? Porque se o próprio estatuto não prevê a exceção para quem tem mandato, ele pode alegar, olha, estava seguindo a regra. Se eu estou seguindo a regra, eu posso conseguir um liminar. Se o liminar voltar o Ataídes para o cargo, a coisa complica de vez para a Cíntia. Aí é melhor ir atrás da Dorinha, que já ofereceu o bem para ela, ir atrás de outro que esteja mais compatível com a linha ideológica dela, porque se o Ataídes conseguir eliminar,
e ela permanecer no PSDB, é aquilo que você escreveu na sua coluna. Não tem fundo partidário, não tem tempo de TV, não tem nada, porque fica da égide sob júdice. E aí, meu irmão, aí compromete uma reeleição que está muito próxima de acontecer, pelo menos até hoje, ante a indefinição dos outros candidatos. Arnaldo, e você? Como que você viu toda essa questão aí do PSDB? A situação, ela se resume numa questão, insegurança jurídica, porque, sobretudo para a prefeita Cíntia Ribeiro, que tem o direito à reeleição. Então, nesse caso, ela vai caminhar durante todo esse processo de reeleição com uma situação indefinida e preocupante, porque cabeça de juiz, a gente não imagina o que pode sair a qualquer momento. Então, pode ser que coloque por água abaixo todo o projeto dela de disputar a reeleição aí, se ficar nessa indefinição. Eu acredito que há muito tempo ela já deveria ter tomado uma atitude. Essa atitude ela já foi tomada tardiamente, porque nós já estamos aí no ano eleitoral, já estamos em março, e agora que veio a haver essa intervenção, e essa intervenção ainda toma por base um pressuposto que o Estatuto prevê, que é a realização de prévias. Então, é uma situação de total insegurança. Eu não sei te falar, na verdade, quem vai sair ganhando com a judicialização. Agora, que uma candidatura sub júdice, numa questão partidária, ela é uma candidatura muito difícil. Muito difícil porque já imaginou no meio de um processo eleitoral você ter uma decisão que manda modificar toda a comissão eleitoral novamente, toda a comissão partidária. Então, é um perigo, é um risco, né? Eu concordo também, desde o início a gente tem falado sobre isso, que esse caso já entrou no limiar da insegurança jurídica. O PSDB demorou demais para tomar a decisão. Essa decisão deveria ter sido tomada já no semestre passado, hoje estaríamos num outro momento. E para você ver como que o PSDB foi lento. Lembro que na reunião anterior da executiva, o que foi definido? Que estava delegando poderes para o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, resolver garantir a candidatura à reeleição da Cíntia. O que o Bruno Araújo fez? Nada. Absolutamente nada. E quem acabou tomando a decisão foi o próprio executivo. Então por que a executiva não tomou a decisão já naquela outra vez? Porque teve que esperar até agora. Então, assim, o partido mostra o porquê que ele está perdendo o protagonismo do país, né? Que foi um dos maiores partidos, mais principais partidos do país. Hoje continua cada vez mais um partido insosso e sem protagonismo. Um dado histórico que eu queria trazer, que não é a primeira intervenção do PSDB, o PSDB do Tocantins sofreu intervenção também quando do rompimento da União do Tocantins. Na verdade, foi uma espécie de auto-intervenção. Na época, os tucanos eram o então senador Eduardo Siqueira Campos e o então deputado federal Eduardo Gomes. Eles articularam, quando o Marcelo saiu do PSDB e ficou sem partido e depois foi para o MDB, nesse período, eles se mobilizaram e para evitar que o PSDB fosse tomado deles, eles conseguiram a intervenção lá e modificaram aí as comissões, tanto estadual quanto as comissões do município. Então, esse é só um dado histórico para reflexão. Agora, eu concordo com esse. A situação de segurança da Cíntia é grande. Eu acho que pode haver uma dificuldade, por exemplo, para o grupo. Quer dizer, se eu sou um candidato, pensa o seguinte, se eu sou um pré-candidato a prefeito do interior ou um pré-candidato a vereador, será que realmente é seguro eu sair agora, eu ingressar agora no PSDB nesse momento? Então, é uma dúvida que fica aí realmente, então, vocês têm razão. Pessoal, e ainda falando dessas mudanças partidárias, nós vamos falar muito disso esse mês, porque é o mês da janela. A janela partidária foi aberta dia 4, né? E vai até o dia 4 de abril, esse período que os vereadores têm para mudar de partido sem correr em infidelidade partidária. Nós estamos tendo outra mudança aí que foi anunciada na sexta-feira, que é o PDT, que escolheu seu pré-candidato a prefeito, que é o vereador Milton Neres, digo aqui em Palmas, né? O outro pré-candidato era o presidente do CISEP, Cleiton Pinheiro, que falou para mim que retirou sua candidatura
com essa escolha do PDT, porque ele diz que o atual partido dele, o PMN, não tem condições hoje de garantir uma candidatura dele a prefeito. E o Cleiton, ele é suplente, um dos suplentes do PMN, a deputada estadual, então ele preferiu ficar no PMN. Vamos começar primeiro aí, vamos começar com o nosso amigo Arnaldo. Arnaldo, sobre essa definição do PDT aí pelo Milton, você vê que tem condições do Milton ainda construir uma pré-candidatura, uma candidatura competitiva? Eu acredito que sim. Com essa definição agora, o partido, ele de fato se coloca no processo político, ele se coloca como uma opção na Associação Municipal de Palmas, e o Milton Neres, ele já foi para o partido com um grupo de pré-candidatos a vereadores, e ele já vinha se posicionando aí na oposição, e agora é o momento de construir alianças, de buscar alianças, e ele tem condições, sim, não diria já de sair com uma grande musculatura, mas de crescer no processo político, porque agora, de fato, ele se posiciona como pré-candidato. E a primeira coisa que um pré-candidato tem que fazer é isso, é definir a questão partidária e se posicionar firmemente como ele vem fazendo. A partir de agora, são debates internos, conversar com outros partidos e marcar território. O que ele fez, na minha visão, agora foi marcar território, porque, de fato, o tempo já estava se esgotando. E ele correu agora, definiu. Eu acredito que o PDT ganha também, tendo um candidato em Palmas, e um candidato que, na minha visão, tem condições de ser competitivo. Doc, e você? Como você vê essa definição do PDT? Eu não tenho essa certeza que o Arnaldo tem. Eu acho que o Milton vai ter muita dificuldade. Porque o Milton é muito combativo, ele é um vereador muito atuante, muito combatível, mas exatamente em razão dessas posições pouco... qual a palavra a ser utilizada? Essas decisões pouco simpáticas, na verdade. Impopulares. Um tanto quanto impopulares. E o Milton, eu conheço ele muito mesmo pela convivência que tem com ele. Mas o Milton, à primeira vista, o sujeito acha que ele é arrogante. E não é. Ele é um sujeito do bem, trabalhador, combativo, vai em cima, anda atrás. Mas muitas vezes o estilo com que ele aborda os temas parece que ele é agressivo. E eu tenho medo disso afastar eleitores. Eu acho que não é tão tranquilo assim. Agora, pode fazer parte também de uma reconstrução do PDT, né? O PDT que estava à deriva enquanto estava com a Kátia, porque várias pessoas não queriam se filiar a PDT por causa de Kátia, tendo inclusive ainda a Luana e o próprio Jair Mariano, que agora reassumiu o partido, haviam saído porque a Kátia havia chegado, né? Então agora pode ser que o PDT se reencontre dentro do cenário da continência aí, lançando a candidatura do Milton Neres, que na minha visão não está fora do páreo, não é isso, não me interprete mal, mas eu acho que o Milton vai ter muita dificuldade para angariar esses votos. Quanto a Cleiton Pinheiro, eu acho que se o PDT houvesse optado por ele, seria voo de pato. Seria um voo de pato. Não dava nada, não. O Estadão, um estado que conta com 42 mil funcionários públicos, e ele vai com a eleição de candidato estadual e tira 3 mil votos, pode esquecer. Não existe isso, não. Se o PDT opta por ele, era o maior equívoco que o PDT poderia ter cometido. O PDT ele tem uma história bastante importante no Brasil, aqui no estado também, né? Para lembrar outro fato histórico, o ex-senador Vicentinho Alves foi prefeito de Porto Nacional pelo PDT, né? Isso lá nos anos 90, né? Então, assim, quando o Brizola ainda mandava. Quando o Brizola ainda vivo, mandava, tinha história aí. Então, assim, eu acho que o Milton, eu concordo com o que o Doc falou, ele é um vereador muito atuante, teve uma posição muito marcante naquela CPI do Prev Palmas, outras passagens na questão da BRK, enfim, ele é um vereador muito combativo. A questão agora desses candidatos alternativos, é o caso dele, é o caso do Andrino, do Alan,
do Hudson, do Gil Barizon, enfim, todos os outros candidatos alternativos que não os oficiais, do Palácio e do Paço, eles têm esse desafio de conquistar musculatura e fazer com que os outros desistem em nome dele. E não é fácil, né? Como que vai fazer isso? Porque se sair dividido todo mundo, facilita a vida, eu já tenho falado isso aqui várias vezes, de quem está com a máquina na mão. Então, eles vão ter que ter essa disposição em apoiar e ser apoiado, como o político gosta de dizer. Todo mundo diz que tem. Vamos ver na hora H se tem realmente, né? Que é outra questão. Outra definição aqui também, partidária, nesse meio de definições partidárias, foi a senadora Cátia Abreu. Nós chegamos a falar sobre ela semana passada. Havia até uma possibilidade dela ficar no PSD mesmo, que é o partido que ela já era, onde está o filho dela. Desde dezembro, final de novembro, já tenho divulgado que ela poderia ir pelo Progressista, já havia uma conversa dela com o Progressista. O que houve dessa situação da Cátia foi uma situação local em Goiás e que influenciou no painel do Senado. Então aí não é uma questão do Tocantins. O que aconteceu? Teve lá, alguém declarou apoio nacional, o líder nacional do Progressista declarou apoio para uma figura de Goiás, o Vanderlan Cardoso, que era senador do Progressista, não gostou e se desfiliou do partido. E o partido caiu de 6 para 5 cadeiras. Como nós estamos num período de formação das comissões permanentes do Senado, do Congresso, e para ter presidência tem que ter representatividade, o partido não poderia perder o nome. Por isso, foi lá e aceitou aí, acabou, uniu, digamos, a fome com a vontade de comer. Quer dizer, a Cátia Abreu precisava de um partido e o partido precisava de um senador. E aí a Cátia entrou para repor essa bancada do Progressista no Senado. Agora, lógico que isso tem interferência no Tocantins. A primeira delas, o presidente, já de quase 20 anos, acredito, do Progressista, o ex-deputado federal Lázaro Botelho, deixou já a presidência. A nova presidente é realmente a senadora Cátia Abreu, que vai ter que reconstruir todo o partido aí agora. Chegou-se a fazer uma tentativa de debate lá com um grupo de parlamentares ligado ao Lázaro, para que a Cátia só assumisse após as eleições, para que o período de eleição agora o Lázaro continuasse presidente, até por conta dos acordos que ele já fez com os pré-candidatos a prefeito, a vereador. A Cátia, pelo jeito, não aceitou e assume já imediatamente. A perda aí também política para o Palácio Araguaia, porque, se querendo ou não, o Progressista ele tem um dos maiores tempos de televisão, um dos maiores fundos eleitorais, seria fundamental nesse momento na estratégia de campanha do Palácio Araguaia por todo o estado. E perder esse partido nesse momento, então, foi uma baixa considerável. Vamos lá, Doc, como que você vê essa desfecho da Cátia? Bom, você resumiu bem aí todo o processo e a razão pelas quais a Cátia foi para o PP. Botar isso numa discussão. O meu ponto, como dizia o Arnaldo, né, direto ao ponto, direto ao ponto, eu acho assim, essa dificuldade que a Cátia tem de fazer o processo democrático, sabe? Quando a Cátia foi para o MDB, foi goela abaixo, sabe? Quando ela foi para o PDT, foi goela abaixo. Agora ela vem para o PP, goela abaixo de novo, sabe? Nenhuma hora a Cátia conversou com a base do Tocantins para perguntar: e aí, gente, o que dá para fazer? Eu assumindo aí, entrando nesse partido, o que eu posso contribuir? De que forma que eu posso ser útil? Eu tendo mandato de senadora, o que vocês acham da possibilidade de eu já entrar presidente? Nunca fez isso. Na época do MDB, a gente soube, o MDB pôs ela goela abaixo aqui para consertar uma situação do Marcelo e viabilizar uma candidatura dele a governador. Né? No PDT, da mesma forma, tanto é que o Jário Mariano e a Eluana saiu imediatamente no dia posterior à posse dela. Né? Agora, de novo, no PP, uma pessoa importante como o Lázaro Botelho no partido, um ícone aqui no Tocantins, político. Ali, o Arnaldo pode até falar melhor, mas na região de Araguaína, esse cara é querido, ele é querido lá, poxa. E aí chega assim, a Cátia agora assumiu aqui, isso me preocupa. A forma como a Cátia faz beira os limites ditatoriais, sabe? Eu acho que dentro do processo democrático brasileiro, dentro do que nós vivemos hoje, nós passamos 13 anos com o PT democrático, elegeu o Bolsonaro democrático, sabe? A Cátia não tem essa particularidade de
de fazer o processo pela democracia. A Cátia sempre é empurrada goela abaixo. E isso particularmente me incomoda. Arnaldo, e você? O Lázaro é daí da tua região, você conhece bem a história dele? De fato, o PP perde um grande presidente, porque o Lázaro conseguiu organizar o partido ele de forma muito simples. O Lázaro, a gente não vê vaidade nele. A gente vê um político extremamente simples, tranquilo, cauteloso. E aí ele conseguiu organizar o partido, conseguiu mandar muitos recursos através do PP durante esse período para várias cidades, Araguaína, para muitos prefeitos. É por isso que ele teve, embora ficou como suplente, ele teve uma votação muito expressiva, mais de 40 mil votos, né? E isso não é qualquer um que tira, é uma votação muito boa. Então, o partido ele enfraquece assim, um pouco, dependendo da forma que for conduzido aí pela senadora. E o Doc falou uma questão que eu acho que a senadora precisa, de fato, pensar na forma com que ela ingressa no partido. Eu acho que, nesse momento, até mesmo para quebrar esse gelo, Doc, na minha visão, a senadora deveria reunir as principais lideranças partidárias, discutir um projeto do partido para essas eleições e, de fato, abrir esse diálogo. Porque ninguém constrói, ninguém faz política sozinho. Ninguém faz política também arrumando inimigos. Então, eu acho que para quebrar esse gelo e entrar aí com o pé direito, dar o primeiro passo com o pé direito, seria reunir os principais líderes, inclusive Lázaro Botelho, ainda não definiu se permanece ou se sai do partido, mas hoje Lázaro e deputada Valderez, chamar, conversar, ouvi-los, dizer, e aí, o que vocês pensam para a continuidade do PP? O que nós podemos fazer para fortalecer o partido? Eu acho que a maior sabedoria de um político é saber ouvir. E isso, a senadora ela tem uma retórica impecável, tem argumentos muito bons quando ela faz um debate, promove um debate, mas no momento de ouvir, ela está pecando. Mas eu acredito que se ela reorganizar esse caminho, essa entrada, o partido continua sendo um partido importante, como tem sido, um partido grande, como é o PP, e ela pode sim ajudar. Inclusive deixando claro que dessa vez, Doc, foi influenciado por uma situação externa, né? Então, eu acho que deixar isso claro para os líderes que o modus operandi mudou, que a situação que influenciou foi externa, mas que ela quer continuar com os líderes, que ela quer continuar com o Lázaro e tudo. Mas, de fato, dá um baque no partido, porque o Lázaro tem uma representatividade enorme, principalmente nessa região norte do estado, do Bico do Papagaio, aqui, onde ele mandou muitos recursos e os prefeitos são gratos a ele. Eu acho que a senadora Cátia Abreu, realmente ela precisa fazer isso. Acho que o Arnaldo falou muito bem. Ela precisa agora, nesse momento, até nesse momento de reconstrução da imagem pública dela, que ela precisa fazer, porque lembrando que ela tem que renovar a cadeira dela agora em 2022. Então, ela tem dificuldades, algumas resistências no eleitorado que ela precisa vencer, como nós já dissemos, ficou claro em 2018. Ela, já repito, não tem problema em falar isso, é a grande líder, estudiosa. Agora, ela tem esse problema, desse arroubo dela, da forma como faz a prática política. Se ela tiver realmente a sabedoria agora de conversar, inclusive trazer o Lázaro, porque uma coisa importante, que o Lázaro ele não é só querido pelo Tocantins, ele é muito, mas muito respeitado. Eu acompanhei muitos bastidores dessa discussão lá em Brasília, tanto pelo presidente Ciro Nogueira, como pelos deputados federais, como pelos próprios senadores. É uma pessoa muito respeitada pelo progressista nacional. Então, assim, ela deve abraçar ele, trazer. Eu acho que o Lázaro é um grande aliado da Cátia, se ela quiser realmente reconstruir o partido, lógico, com o toque dela, com o grupo dela, mas também fazer essa composição seria muito importante para ela. Porque senão aí fica ruim, né? Porque saiu do PSD com problema, saiu do MDB com problema, do PDT com problema, e agora no PP é uma chance dela realmente reconstruir. A gente torce, porque é importante aí nesse momento
o Brasil está passando, a gente ter a liderança entendendo, né? E o Tocantins também, nós precisamos dessa unidade, dessa construção positiva aí em torno do Estado. Pessoal, e dois assuntos só para a gente fechar. O Barizon, Gil Barizon assumiu o diretório metropolitano do Republicanos e ele está fechado aí com o Democrata Cristão, o DC, e o PRTB. Parece que o Gil está conseguindo dar uns passos, eu não estou vendo esses mesmos passos em outras pré-candidaturas, e o Gil consegue dar uns passos aí. Como vocês estão vendo aí, Arnaldo? Como você está vendo isso? Olha, eu acho que o Gil ele tem tudo para fazer uma boa campanha. Ele é um empresário conhecido na capital e vai depender da forma com que ele vai vender essa imagem. Na política, é uma questão de você transmitir uma imagem ao eleitor. Então, esse trabalho de marketing político vai ser muito importante para ver como que o eleitor vai recepcionar a imagem do Gil Barizon, um empresário bem-sucedido, isso e tal, que não está no meio político, é um nome novo. E aí, ele está construindo, está dando alguns passos. Essa questão de já definir que fulano vai ser o vice, que o vice é do partido tal, eu acho que isso não é bom nesse momento, porque ele acaba fechando as portas para outros partidos, para outras lideranças. Então, nesse ponto está sendo um pouco prematuro. Questão de vice, na minha opinião, você tem que se definir lá para finalzinho de julho. Lá para finalzinho de julho, porque o vice é uma composição partidária, é uma composição de grupo. Então, no momento que ele bate o martelo e diz, o vice vai ficar com o PRTB, vai ficar com o partido tal, com fulano, com ciclano, isso fecha as portas. Porque aí, o que ele vai ter a oferecer para discutir com outros grupos? Então, ele precisa pensar nisso aí. Ele não pode colocar a carroça à frente dos bois, porque no processo político, ninguém faz processo político antecipando as decisões. Você tem que deixar as decisões acontecerem naturalmente, e na minha visão, naturalmente, no caso do vice, é deixar lá para julho, finalzinho de julho, já perto das convenções, ali já início de agosto, para ter alguma definição. Mas ele é um bom nome. Também não pode, nesse momento, se vincular a grupos tradicionais, porque ele está querendo pregar que é o novo, né? Então, se ele é o novo, ele tem que ter um cuidado de não se vincular ao tradicionalismo político. Então, se ele conseguir ser uma via alternativa, fazer uma campanha de fato independente, pode ser que ele consiga chegar lá, talvez com uma musculatura política para futuramente disputar outros cargos, né? A política nem sempre se perde quando você não sai vitorioso. Você pode ganhar obtendo uma boa votação, ficando mais conhecido, transmitindo uma imagem boa de alguém que pode ser um bom gestor. Então, isso eu acredito que ele pode fazer esse trabalho sim. Doc, e essa questão do Gil, você acha que está avançando também, Doc? Como você está vendo? Ô, Kleber, o Arnaldo tem razão em parte. Nem sempre quando você perde uma eleição, você perde ela, né? Você já disse isso em algum dos nossos papos, que é como é que você quer perder, né? Por exemplo, o Dr. Marlon Reis, ele perdeu o bonde da história ao não entender como é que ele queria perder, né? Então, mesmo que o Gil Barizon, por exemplo, não consiga obter êxito nessa eleição, ele pode fazer um negócio diferente. Essa questão do estigma de um empresário bem-sucedido que foi eleito prefeito, a gente já viu esse filme. Não é absolutamente novo. A Masta se apresentou com esse rótulo e foi vitorioso. E nada impede que ocorra com o Gil Barizon também. Mas a questão a questão que me preocupa em relação a Gil Barizon é o fato de ter se filiado ao PRB. Eu não tenho nada contra o PRB e aos republicanos, muito pelo contrário, o César Halum é um parceiro de todas as horas. Mas é o seguinte, em razão da ligação do Halum com o Palácio, o PRB não pode ser esse novo que o Arnaldo acabou de colocar. Às vezes o Republicanos não é esse novo da história, né? E assim, tem uma preocupação de um fake news, ou sei lá quem estiver interessado na derrocada dele,
de começar a impingir a ele o rótulo de possível vice numa chapa oficial. O republicano está muito ligado no Palácio, você é uma válvula de escape para o Palácio. Então, ele também tem muito cuidado, tem que ter muito cuidado com isso aí, além dos cuidados que o Arnaldo já disse, né? Mas, assim, tem que ter muito cuidado com isso também, porque pode ser um perigo em razão da sigla a qual ele se filiou. Inclusive, você bem falando isso, eu até soltei uma nota semana passada, ou semana retrasada, conversando com algumas pessoas da oposição, já colocando ele nessa condição de ser uma espécie de plano B do Palácio Araguaia, né? Porque ele está no PRB, que é presidido pelo César Halum, que é secretário de Agricultura do governo Carles, então logo o PRB fará aquilo que o Carles quiser. Essa é a lógica que a oposição já começa a colocar para tentar desgastá-lo. O Gil vai ter que tomar cuidado realmente com isso e deixar muito bem pontuado qual que é a posição dele em relação a essa questão do Palácio Araguaia. Vai haver uma cobrança tanto dos aliados que são contra o Palácio Araguaia em relação a essa postura dele e o governo. Agora, lógico que eu acho que ele tem um perfil muito bom, eu acho que o Gil... eu conheço ele há muito tempo, tanto como cliente, como eu sou cliente dele, ele é meu cliente também, mas assim, tem uma relação muito respeitosa, é uma pessoa muito educada, muito cordata, muito fácil de conviver com ele, muito preparado, é um pioneiro, né? Um cara que está investindo no Tocantins desde o início dos anos 90, visionário, né? Essa Costa Dourada aqui do Tocantins, com todo de Palmas, com os condomínios fechados, é um empreendedorismo dele aí. Então, assim, é uma pessoa que realmente pode contribuir demais com o Estado, com a capital, até porque é um grande gestor também no setor privado. Então, ele tem tudo para isso. Agora, politicamente, eu concordo com o que o Arnaldo disse. Eu achei também precipitado reservar a vaga de vice para quem quer que seja. Acho que não é o momento de discutir isso. O Arnaldo está completamente cheio de razão. Isso aí era para discutir lá no final de junho. Lógico que tem uma pressão dos partidos, que é um compromisso nesse momento. E agora, se você dá o compromisso e não cumpre lá, você corre o risco de perder o partido. E se você cumprir, de repente, você pode perder uma oportunidade melhor de aliança lá na frente. Então, eu achei também precipitado em relação a isso. Pessoal, para a gente concluir, eu vou passar para o Doc. O Doc conversou com o deputado estadual Jorge Frederico e vai trazer para nós lá uma visão dele. Depois o expert nisso vai comentar também, que é o Arnaldo, sobre a eleição de Araguaína. Vamos lá, Doc. Bom, aproveitando a presença do Arnaldo no Poder em Pauta de hoje, né, a pauta de Araguaína acerca da candidatura do Jorge Frederico. E conversei com ele hoje pela manhã. Ele havia, inclusive, saído de uma reunião com o Helenil da Penha, na casa do Helenil, por volta de 10 horas da manhã. E estão fechados. Estão fechados, não tem nenhuma dúvida. E eu, como um jornalista chato, questionei a ele como é que ficava essa história do Helenil querer ficar com o Dimas e tal. E ele disse, não, o MDB está fechado em Araguaína em relação a mim, e o Helenil vai vir, então logo eu registro a minha candidatura, o Helenil será o parceiro, e não tem dúvidas em relação a isso, por mais que ele admire ou tenha qualquer, ou teve qualquer vínculo com o Dimas, na iminência de uma candidatura minha, ele será o meu parceiro, sim, e não tem questionamentos em relação a isso. Deixou claro isso. Também falou da possibilidade de vir para o grupo o PSC e o PSL de Araguaína, já estão com ele. O republicano já está, né, porque o Halum já falou que o candidato é ele, inclusive o Halum já descartou qualquer hipótese de ser candidato a prefeito de Araguaína em nome do Jorge Frederico, em retribuição ao que ele fez na candidatura de senador. Então, assim, esse grupo do Jorge Frederico também está se formando muito forte. Agora, fora de Jorge Frederico, aí já é bastidores que eu ouvi das nossas fontes de Araguaína, que os 3 candidatos a deputado estadual mais votados em Araguaína estarão com Jorge Frederico, que são Jorge Frederico, Helenil e Marcos Marcelo. Será? Ei, Arnaldo, será, Arnaldo?
Eu acho que ainda é cedo para dizer que os três estarão juntos, mas que a possibilidade eu vejo que há sim. Marcos tem toda uma história com o Dimas, eu acho, assim como o Helenil, eu acho que não é fácil nem simples esse rompimento. Esse rompimento, como se diz, uma separação dessa, ela é dolorosa para todos os lados, né? Separação política dessa aí que já vem lá desde 2011, 2012, sempre com fidelidade. Esses três que eu cito, Marcos, Helenil e Ronaldo Dimas, eles vêm trilhando um caminho aí de união há muito tempo. Então, chegar nesse momento e dizer assim, não, a partir de hoje eu não estou mais com Dimas. É uma decisão política difícil para o Helenil, assim como é uma decisão política difícil para o Marcos Marcelo. Agora, eu vejo ainda a questão do Helenil ainda mais simples. Por quê? Porque o Helenil está num partido que tem um candidato próprio. Então, para ele seria mais simples dizer, olha, Ronaldo, de fato, aqui é uma situação que eu não posso deixar de apoiar o candidato do meu partido. Então, dessa vez nós vamos romper momentaneamente aqui na questão municipal. Porque na questão de governo, pode ser que Helenil diga assim, mas na questão de governo, eu estou com você, vou permanecer, mas por uma conjuntura municipal, eu vou ficar com o candidato do meu partido. O que seria coerente demais. Quanto ao Marcos Marcelo, eu já vejo mais difícil. Por quê? Porque, na minha visão, essa história que o Palito falou lá, de dizer que o ex-deputado Raimundo Palito falou que no PL o Marcos não vai ser candidato a nada, isso é só desculpa. Questão partidária, nesse caso aqui, ela não influencia em nada. O Vicentinho Júnior quase não tem participação política dentro de Araguaína, nenhuma. Então, é uma desculpa para dizer assim, olha, você não vai ser o candidato do prefeito. Claro que eu vejo que ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Outro dia o Ronaldo, claro que o Ronaldo já deu vários sinais de que pode ser o Wagner Rodrigues. O último sinal foi, acho que final de semana passado, esse fim de semana, esse recente agora, que teve uma reunião lá na chácara do Palito com os pré-candidatos a vereadores. E segundo as nossas fontes, o Ronaldo falou, quando foi anunciar o Wagner, disse, vamos ouvir agora o próximo prefeito, né, de Araguaína. Então, e nem o Marcos e nem o Helenil estavam nessa reunião. Então, dos pré-candidatos, só o Wagner que estava lá. Claro que, se você questioná-los, eles vão dizer que foi uma reunião organizada pelos pré-candidatos do Solidariedade, Podemos, que não são os partidos do Marcos e do Helenil. Mas é um indicativo, né? É um indicativo que fala por si só. Mas eu vejo que o Jorge está trabalhando para trazer o Helenil, para manter o Helenil na base. A chance é grande. Então eu vejo aí que pode se reunir aí, ó. Jorge, Helenil, agora o César Halum já confirmado, já tem o Divino Betânia, que é um vereador. Então, tem Ferreirinha, que é outro vereador, tem Enoque Neto, outro vereador. Então, esse grupo aí, ele já está em torno da candidatura do Jorge Frederico. E ele está buscando mais. Ele quer mais lideranças, viu, Doc? É uma coisa interessante. Agora, um detalhe. Vocês não citaram, agora eu vou trazer um detalhe aqui. O nome do Coronel Silva Neto. O nome do Coronel Silva Neto foi ventilado aí e, na minha visão, foi algo ali de dentro dos frequentadores do Palácio. Quando eu falo frequentadores, eu coloco aí na conta aí o Polito Neto, a própria deputada Valderez, mais o Olimpo, no caso, que é mais ligado ao Silva Neto. E talvez, quem sabe, até sondando ele para ser um vice ou para ser mesmo candidato a prefeito, quem sabe, dependendo de como se comportar o nome dele nas pesquisas. Mas é interessante, Kleber, porque esse nome começou a ser ventilado, viu?
Então, a gente saber quais são os propósitos por trás disso. Porque ele gosta de uma boa reputação aqui em Araguaína. Sim. Eu lembro do episódio, daquele momento tenso de violência em Araguaína, e que ele foi substituído no governo Marcelo Miranda, né, se não me engano, e houve uma pressão muito grande da sociedade aí para que fosse mantido o coronel, porque ele é muito respeitado, né, aí na cidade. E realmente é uma novidade também no processo político, né? Uma pessoa que conhece realmente bem Araguaína, comandou a Polícia Militar em um bom tempo e tem resultados muito bons. E um dos grandes problemas de Araguaína é justamente a violência, né, Arnaldo? É uma cidade que tem esse problema, quer dizer, lá tem, lógico, tem desemprego, lá tem preocupação com desenvolvimento econômico, com saúde, mas um dos problemas mais graves também de Araguaína é a violência, que levou, na época, até parece que o prefeito Ronaldo Dimas chegou a baixar um decreto regulamentando a abertura de bares e tal, de tão grave que chegou a situação. Então é um problema muito sério. O toque de recolher. O toque de recolher, exatamente. E nisso o coronel ele pode ser uma peça fundamental aí. Em relação ao Helenil, eu gostaria de fazer uma lembrança. O distanciamento do Helenil com o prefeito Dimas começa, na verdade, em 2018, né? Quando na eleição suplementar, o Helenil escolhe acompanhar o Vicentinho Alves. Eu lembro que nos bastidores da campanha na época tinha uma disputa para que o grupo de Helenil desse mais voto para o Vicentinho do que o Dimas para o Carles. Então os dois grupos se digladiavam já naquele momento. E isso só não prorrogou até o final do ano, porque o Helenil acabou indo para a campanha do Carles por conta do Vicentinho, que foi para senador. Mas ali já começou a divergência entre eles. Agora, em relação a essa questão do Marco Marcelo, olha, eu acho que está muito bem definido isso, viu? A tensão da relação que nós vimos, né, desde do discurso do Marcos Marcelo e depois da reação do Palito, ali, para mim, deixou muito claro que a escolha é só questão de tempo, mas ela está feita, né? E essa informação que você trouxe agora me dá até uma reforçada nessa minha opinião a respeito aí. Até eu já ouvi do grupo do próprio Dimas, por exemplo, que no caso do Helenil, que o Helenil perdeu os espaço no partido. Essa pessoa do grupo, influente no grupo do Dimas, me disse isso, porque o Jorge Frederico acabou dominando melhor o MDB, levando gente para o MDB, conquistando espaço no MDB e cresceu por conta disso. Os dois realmente têm um acordo. Se o Helenil fosse candidato no grupo do Dimas, o Jorge Frederico apoiaria o Helenil, mas como se o Jorge Frederico for o candidato, o Helenil vai apoiar o Jorge Frederico. E aí, nesse clima de tensão que está com o Marcos Marcelo, o Dimas e o grupo dele tem que tomar cuidado, porque senão vai acabar realmente perdendo o Marcos Marcelo. Ele pode ir para outro grupo, não sei. Também vai depender. Agora, que o fato dele estar no PL influencia e desgasta, ajuda a desgastá-lo, eu senti dos bastidores que isso aí contribui bastante. Ainda concordo com você que o Vicentinho não tem essa importância, essa participação forte na política de Araguaína. Pessoal, é isso. Foi um programa bastante interessante, com temas que começam a ficar muito firmes, muito mais quentes, e com certeza daqui para frente vai ser desse jeito. Arnaldo, obrigado, amigo, mais uma vez por sua participação aqui com a gente. Obrigado a todos, um forte abraço e até as próximas análises aí do cenário político. Doc, obrigado, meu amigo, mais uma vez estar com a gente aqui. Falou, meu irmãozinho. Ó, deixa eu te falar, se nós fôssemos bolsonaristas convictos, e nós não somos porque nós votamos só por uma conveniência, programa 17 no ar. Não dá certo não. É isso aí, pessoal. Olha, nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado. Convido você a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e esperar que semana que vem nós voltamos aqui com mais debates sobre a política do Tocantins. Um abraço a todos e até lá. Doutor Educação da Polícia guardado, competente judicial.